Meus irmãos, a paz do Senhor, que quem vos fala é o pastor Alisson Lima, nesse canal abençoado, onde temos alguns propósitos de falar acerca da palavra de Deus, de ensinar sobre a palavra de Deus. Mas hoje me veio um assunto diferente para falar para os irmãos aqui nesse canal, um alerta, um desperta, uma corda para o Brasil, para as igrejas evangélicas, para os pastores, para as igrejas católicas e para os demais que processam a mesma fé na Bíblia e em Deus. Que crer na Bíblia, que crer de fato que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, com cerca de 40 escritores, mas apenas um autor, e esse é o próprio Deus. Para falar sobre a política no nosso Brasil. Dizem que não há mais políticos honestos, mas sempre tem remanescentes de Deus em todas as áreas da vida. E vamos despertar e parar de perseguir pastores que estão se envolvendo em política, porque Deus também levanta. Existem os corruptos, mas existem os verdadeiros. Existem pastores que Deus tem levantado para fazer a diferença. E eu paro para perceber que próprios pastores estão perseguindo pastores que fazem parte de política e que têm lutado por causas que a gente não tem como lutar, mas eles nos representam lá. Como, por exemplo, o pastor Marcos Feliciano, que tem feito uma diferença grande no meio político aí. Então, estão querendo aprovar leis em que a gente, por ser desinformados, acaba lutando contra os homens de Deus, que estão lutando por nós para que essas leis não sejam aprovadas lá. Já aprovaram a lei do aborto e muita gente aí não sabe, aonde crianças indefesas não podem se defender e o feto ainda é vendido para empresas para fazer muitas outras coisas. Já aprovaram muitas outras leis aí, já estão querendo impedir os pais dar uma palmada no seu filho, estão querendo aprovar agora o casamento legal, o casamento civil de homem com homem, de mulher com mulher, e a gente perseguindo uns aos outros, esquecendo de lutar contra direitos nossos, contra esses direitos, não que tenha nada contra os homossexuais, vão chamar a gente de homofóbico, vão chamar a gente de tantas outras coisas, mas não é isso. É que quando os pastores estão lutando lá contra esse casamento civil, legal, eles estão nos representando e nos protegendo. Primeiro porque a Bíblia diz que isso é abominação diante de Deus. Homem que deita com homem ou mulher com mulher. Segundo que a Bíblia diz que os homens estão mudando seus costumes naturais e as mulheres também. E terceiro, que se eles conseguem isso, eles vão conseguir, primeiro, adotar crianças. Imagina uma criança sendo criada em casa por dois pais ou por duas mães. Então, vai dar o direito para eles adotar crianças, onde o número de pesquisa bem maior é de casais héteros, homem com mulher, que querem adotar crianças e não conseguem. Mas há uma facilidade muito grande para os casais gays conseguir fazer isso. E a gente não consegue entender o porquê. E a outra coisa é que se eles conseguem, eles têm o direito do casamento religioso. Então a gente, pastor, vai ter que casar eles na igreja, como está acontecendo já em alguns países. Se a gente não casa eles na igreja, a gente é preso. Então nós não teremos a cobertura da lei. Então vamos repensar, rever alguns conceitos nossos, tirar isso da cabeça de que o pastor político é pecado. Televisão há muitos anos atrás era pecado, praia era pecado. Muitas outras coisas, internet era pecado em algumas igrejas. Então vamos rever nossos conceitos e observar que Deus tem levantado homens para fazer a diferença e que, embora em meio a corruptos, eles não têm se corrompido. Jesus andou com prostituta e nunca se prostituiu. Jesus pregou para ladrão e nunca roubou. Jesus se aproximou de mentiroso e nunca mentiu. Jesus sempre esteve ao lado de pecadores e nunca pecou. Então, percebam isso, que Deus tem uma nova geração para levantar.